Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos fazer uma reflexão sobre um assunto delicado, polêmico, mas também corriqueiro na nossa Igreja Católica hoje em dia, né? Muito se comenta sobre isso, e vamos aqui fazer uma reflexão sobre como o católico de verdade, seja ele um leigo consagrado, né, tem que lidar com esse tipo de assunto, tá? Que alguns encaram de uma forma, outros de outra. Vamos aqui analisar essa reportagem. Está aqui no site, né? Primeiramente um site que não é católico, né? Um site chamado O Segredo, que aparece recentemente, agora do último dia 21 de fevereiro de 2024, sobre uma freira, né? A irmã Érica Chaves, ela visitou um bar lésbico, tá? Aqui em São Paulo. Mas aqui vamos ver a reportagem na íntegra para você entender o que aconteceu. E ela, a frase da freira, dessa jovem freira, é: o amor de Deus é respeito. Afirma a freira que tem um irmão que ele é gay e visitou o bar lésbico, tá? Ela é uma freira, a irmã é Érica Chaves, de 24 anos, possui uma voz serena e um senso de humor que provoca risos. Tá? Desde os 16 anos na vida religiosa, ela é do Pará e atualmente reside aqui em São Paulo. Ela adota uma posição única em sua atuação na Igreja Católica, que é oferecer acolhimento à comunidade LGBT. Tá? Esse é o foco do trabalho dela, da evangelização, do apostolado da freira Érica Chaves. Tá? Recentemente esteve no bar Boleia, dedicado ao público lésbico, durante uma visita ao Rio de Janeiro. Na verdade não foi aqui em São Paulo, foi no Rio de Janeiro. No entanto, sua conexão com essa comunidade começou muito antes, mesmo antes da sua declaração, mesmo antes da declaração do Papa Francisco. Aqui o site já começa a dar uma alfinetada aí, né? Já fala do Papa Francisco, que apoiou a união civil entre homossexuais, seguida. E aqui o site, como não é católico, como vê as coisas por cima, fala que está tudo até mesmo quase que está sendo apoiado mesmo a união homossexual, né, pela Igreja Católica, né, já generaliza tudo. Mas aqui tem outras situações da vida dela, como ela se converteu, e ela tem um irmão que ele é homossexual, tá? E durante a catequese dela, durante a entrada na igreja, né, que ela teve, ela foi chamada para a catequese até por um amigo que era também homossexual, estava na igreja, e ela entrou e depois se interessou pela vida religiosa, a vida de freira, nesta jovem. E ela, por provavelmente ter um envolvimento, pessoas próximas, inclusive o irmão, ela se dedica a cuidar dessas pessoas. Mas que forma de cuidado, né, podemos ter? Em primeiro lugar, né, quando nos deparamos com uma pessoa que ela é homossexual, seja na igreja, seja em qualquer lugar, seja na família, né, nós como católicos não devemos tratar aquelas pessoas com desprezo, querendo. Tem pai, tem mãe que expulsa, né, o filho ou a filha que fala que é homossexual, expulsa de casa, trata mal. Tem pessoas que tratam como demônios, como pessoas endemoniadas, como pessoas isso e aquilo. Não façam isso. Né? Temos que tratá-las com respeito e amor, é lógico, mas sempre colocando a nossa posição, a posição da igreja, a posição do Evangelho, da Sagrada Escritura, o que Deus diz sobre essas questões. Tá? Nós não devemos tratá-los mal, até porque você trata com desprezo, com raiva, acusações e tudo mais, essa pessoa vai odiar não você, mas a igreja que você está representando. Você está aqui como representante da Igreja Católica. Né? Você, como católico leigo, um sacerdote, uma freira, né, um consagrado, está representando a igreja. E aí a pessoa que é maltratada, e vou chegar lá no assunto do homossexualismo,
pessoa que é maltratada, ela nunca mais vai voltar à igreja e as chances dela se converter vai ser menor ainda. Tá? Mas aí tem uma linha muito tênue entre você respeitar essas pessoas, acolhê-las e você chegar no outro lado de ser tão liberal que acha falar está tudo normal, não é pecado e viva, seja feliz. O importante é você ser feliz. Jesus te ama da maneira que você é, né? E assim por diante. Não somente com esse caso, mas todos os pecados. Hoje se pregam um evangelho de que Jesus é só amor, ele é só compaixão, misericórdia e tudo os pecados não existem. Tá? Então, tratar as pessoas com amor e tal, mas esquecem da parte do pecado. Né? E aí, esse é o grande problema do que está acontecendo na igreja hoje, a grande confusão na igreja hoje, né? A grande confusão, essa apostasia, a falta de fé que tem acontecido na igreja. As pessoas só querem ver o lado bom das coisas, o lado bondoso, né? Somente a misericórdia de Deus, somente o amor de Deus. Jesus tem amor infinito por nós. Ele ama todos nós, ele é misericórdia, mas você tem que se converter, você tem que querer, você tem que se converter, você não pode permanecer no seu pecado. Né? De vez em quando vem um barulhinho aqui do celular aqui que eu estava lendo a reportagem. Você tem que se converter, né? Você tem que se converter, é a conversão. Jesus fala, vá e não peques mais. Ele acolheu muita gente. Teve a mulher adúltera, que ia ser apedrejada. Né? Jesus não estava passando a mão nela, falando que aquele pecado que ela cometeu não era pecado, que ali estava tudo bem, que as pessoas estavam sendo ignorantes. Não. Ele acolheu aquela mulher e pôs as pessoas no lugar delas, porque nós não podemos atirar pedras. Nós não podemos atirar pedras nos homossexuais. Nós também somos pecadores. Então, isso que Cristo fala na sua palavra. Né? Quando veio a mulher adúltera, ele fala, aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Tá? Então, essa é a situação de hoje. Ou é 8 ou 80, as pessoas tratam os homossexuais, ou qualquer outra pessoa que não é religioso, não é da igreja, tal, como uma pessoa perdida, um demônio, uma pessoa que merece desprezo. Não, quem fazia isso eram os fariseus. Nós não podemos fazer isso, temos que acolher e nós temos que ser imitadores de Jesus. Jesus acolheu a mulher adúltera, acolheu os cobradores de impostos, acolheu tanta gente que na sociedade era vista como pessoas erradas, pessoas que eram as piores pessoas da sociedade. Jesus acolheu e falou, vá e não peques mais, não volte mais a pecar. Tá? Ele não passou a mão na cabeça. Tá? Tudo bem, a pessoa, que nem a freira, eu coloquei essa freira como exemplo, tá? Que ela foi até num bar lésbico para mostrar que tá tudo bem, que não tem preconceito, não tem isso. Não é por aí as coisas, tá? Não estou aqui falando dela, não conheço ela, não estou aqui criticando a pessoa da freira, tá? Só estou aqui usando esta reportagem como uma reflexão, que nós devemos ser imitadores de Cristo, acolher as pessoas, sejam elas quem forem, mas para chamá-las à conversão. O maior problema hoje da nossa igreja hoje é que não chama a conversão. Acolhe, todos querem acolher, mas com um pecado. O pecado não é mais dito. Não existe mais o pecado, não existe mais o inferno, o demônio, as tentações. Tudo pode, tudo é permitido. Então, um ecumenismo ou o envolvimento, todo mundo é amado por Deus. Sim, todos são amados por Deus, mas é a conversão. Jesus fala, vá e não peques mais. Não volte a pecar, não volte, se converta. Porque Deus quer que você se converta e chegue à vida eterna, chegue ao céu, mas só será possível se você quiser. Se você aceitar a Cristo de verdade. Se você renunciar aos pecados, se você continuar com seus pecados, você não vai chegar ao céu. Tá? Deus não é carrasco, Deus não é uma pessoa que está querendo mandar você para o inferno. Não, mas nós precisamos estarmos limpos
renunciar os pecados todos os dias, buscar a santidade. Todos nós somos pecadores. Todos nós devemos renunciar nossos pecados e todos os dias pedir perdão a Deus, coisa que não está acontecendo hoje em dia. Né? Não se pede a conversão. E a coisa mais importante, a primeira coisa é renunciar o pecado. Vai, não peques mais. Jesus fala, vai, não peques mais. Jesus te acolhe, Jesus te ama, Jesus quer o bem para você, mas você não pode continuar no pecado. Então, o mínimo que uma pessoa católica e até mesmo sacerdotes, freiras e consagrados deveriam saber isso. Isso é o básico, é o arroz com feijão da fé. Isso aí é o básico, mas não estão explicando mais nem o básico. Querem, tudo bem, o importante é o amor, Mas e a conversão? A conversão a Jesus Cristo, à Igreja de Cristo. Ser católico de verdade. Isso não pregam. Tá? Isso não fazem. Tá? Muitos deles, não estou generalizando todos, mas muitos não fazem. Querem pregar um negócio romântico, uma coisa, né? Mas não é por aí. Jesus, na Bíblia, ele não é romântico. Jesus, ele acolhe, ele é verdadeiro, é a verdade. Ele se senta com os pecadores, come com os pecadores, mas ali é para conversão. E ele vai lá e fala, responde as perguntas das pessoas, né? Responde as perguntas, acolhe, tem compaixão, mas vá agora, você sabe, vá e não peques mais, não volte a pecar. Então isso, meus irmãos, é a reflexão de hoje. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.